Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. O nosso convidado de hoje é o físico e padre jesuíta Bruno Nobre, que tem uma licenciatura em Física Tecnológica e um doutoramento em Física de Partículas, defendido em 2005 no Instituto Superior Técnico, no mesmo ano em que entrou para a Companhia de Jesus. Concluiu em 2015 o mestrado em Teologia, o primeiro grau canónico, e um ano depois o mestrado em Teologia Sistemática, o segundo grau canónico, no Boston College, nos Estados Unidos. Fez ainda um pós-doutoramento em Filosofia da Ciência, na Universidade do Rio de Janeiro. Assinou com o físico ateu Pedro Linde a obra Dois Dedos de Conversa sobre o Dentro das Coisas, saída na frente e verso, na qual trocam argumentos, na forma de cartas, acerca da existência ou não de Deus. É atualmente professor na Universidade Católica Portuguesa e colaborador do Centro Académico de Braga. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, muito obrigado. Olá. Olha, em primeiro lugar, começamos pela vocação científica e a seguir a vocação religiosa. Porque é que foste para a Física, em particular para a Física de Partículas? Também andaste à procura da partícula de Higgs, que mandou tanta gente? A minha área foi bastante próxima. Aliás, o Carlos e eu estivemos num debate há uma série de anos, quando foi anunciada a descoberta justamente da partícula de Higgs, em que conversámos sobre estes temas. Se não, enfim, posso dizer alguma coisa sobre a minha vocação à física. Eu sou natural da Guarda. Estudei no Liceu da Guarda e creio que tudo começou com uma boa professora de física que tive. Eu de facto gostava de matemática, gostava de física, mas tive uma professora muito competente, que acabou por me ajudar a apaixonar-me pela física, não é? Pelo tipo de raciocínio mais científico, mais rigoroso. E naquela altura o curso de Física no Técnico, Engenharia Física Tecnológica, tinha já um prestígio assim bastante grande. Eu tive alguns colegas mais velhos que estudavam, que também me animaram, e decidi estudar Física. A Física de Partículas, creio que tem que ver um bocadinho com a minha vocação física. Eu nunca tive assim uma vocação para a física experimental, gostava do laboratório, mas claramente a minha inclinação era mais para a física teórica. E uma das áreas que mais interesse me despertou, na licenciatura, foi a mecânica quântica. E da mecânica quântica até à física de partículas foi assim foi um pequeno salto quântico, se quiser. O doutoramento em Física foi em Física Teórica de Partículas, foi? Exato, exatamente. Muito bem, e o Higgs não estava lá, a mal chamada partícula de Deus. Ainda não se tinha descoberto o Higgs. Claro, já sabíamos que era necessário para o modelo padrão das interações eletrofracas e, portanto, tínhamos quase a certeza que ele tinha que estar lá, mas não tinha ainda sido descoberto. Não, a minha tese foi na área da violação de CP. Sim, das simetrias fundamentais. Exato, e eu desenvolvi modelos de leptogênese, que são modelos que tentam explicar a assimetria bariónica Isso já é muito complicado para os nossos ouvintes, mas eu percebo o que queres dizer. Ora bem, vamos falar então da vocação religiosa. Surge na sequência, já tinha surgido antes? Houve algum conflito entre essas duas vocações? Sim, olha, inicialmente, quando eu tinha talvez 15, 16 anos, nessa altura eu acho que começou um conflito. Eu fui educado como católico, sobretudo os meus avós eram assim cristãos muito, muito comprometidos, mas quando eu tinha 15, 16 anos comecei a achar que uma pessoa que sabe ciência não precisa da religião. E persisti bastante nessa opinião e acabei por me afastar até um bocadinho da igreja, porque achava que de facto fé e ciência não eram compatíveis e tinha um bocadinho a ideia que pessoas esclarecidas na prática não precisavam da fé. E quando entrei no técnico, eu diria que essa postura até se acentuou. Muitos dos meus colegas, a grande maioria não eram crentes. Mas é verdade que eu sempre tive uma sensibilidade religiosa grande. Não sei muito bem porquê, acho que já era talvez a semente da vocação. Sim, realmente não tinha imaginado ser religioso ou ser padre, isso não estava no meu horizonte. Mas, sobretudo, à medida que me fui aproximando no fim do curso,
Acho que também por influência de vários amigos, vários deles do técnico, mas assim, cristãos. Os contactos já com os jesuítas na altura? Eu tive algum contacto com os jesuítas, sim, durante a licenciatura, sobretudo com o COPAV, onde ia com alguma regularidade assistir aos chamados encontros mensais, que eram assim basicamente conferências sobre diferentes temas. E curiosamente, uma pessoa importante para o meu contacto com os jesuítas foi um aluno do técnico, que era também de física, o Rafael Patrício, natural de Coimbra. Aliás, eu creio que na Universidade de Coimbra depois pediu transferência para o técnico, e ele era animador no COPAV. E era assim muito corajoso, porque ele no técnico, assim um ambiente bastante secularizado, ele afixava lá nos placares, afixava informação sobre as atividades do COPAV. E eu comecei a ir, e a pouco esta dimensão mais da espiritualidade foi surgindo e... Não é? E um dado momento, eu comecei a perguntar-me se não poderia ser jesuíta, se não poderia ser padre. A dimensão da vida religiosa para mim era importante. Eu tinha desejo assim de uma vida comunitária, de um estilo de vida simples, mais despojado, como é próprio da vida religiosa. E depois, quando encontrei os jesuítas, pareceu-me que era o meu lugar. Muito bem, agora ensinas na Universidade Católica, em Braga, suponho que filosofia e não física, portanto a física ficou para trás, entretanto. Sim, a física foi ficando para trás. Eu ensino filosofia, curiosamente a maior parte das cadeiras que eu ensino tem que ver com ética, mas alguma da minha investigação é na área da filosofia da ciência, e tenho feito algumas coisas mais ligadas à mecânica quântica, portanto filosofia da física, também questões filosóficas ligadas à física de partículas. Portanto, mantenho aí um pé por esse lado. Sim, porque são questões filosóficas importantes, quer dizer, compreender a mecânica quântica não é fácil. Sim. Ou quem dissesse que ninguém a compreende, não é? Exatamente. Ora bem, falemos dos jesuítas então. São uma ordem religiosa com alguma tradição na ciência. Foi por isso que escolheste essa ordem? Há outras ordens que não têm tanto esse pendor. Eu acho que na altura não estava assim tão consciente disso. Portanto, é verdade que os jesuítas têm desde o início uma ligação grande à ciência. Portanto, poderíamos falar de muitos jesuítas, mesmo no contexto português, que deram um contributo importante para a ciência. O padre Luís Archer, por exemplo? O padre Luís Archer, por exemplo, que eu conheci ainda muito bem, portanto, um nome muito importante no contexto português. Da moderna genética, ele funda a moderna genética em Portugal. Exato, ele é conhecido o pai da genética em Portugal, também é alguém que trabalhou muito sobre o tema de fé e ciência. Mas depois é curioso, as pessoas se calhar não sabem, há muitas crateras da Lua que têm nome de jesuítas. O Clávios, não é? O Clávios tem uma cratera, isso eu sei. É um exemplo, mas há muitos outros. Clávios foi um jesuíta, para quem não conhece, que no século XVI passou por Coimbra, veio da Alemanha, da Baviera, para Coimbra estudar e depois voltou e chegou a ser diretor da escola mais importante dos jesuítas, o Colégio Romano. Exatamente. Não, os jesuítas também em Lisboa tiveram aula da esfera, não é? Aula da esfera, onde se trabalhavam temas de matemática, de física, mas também muito de astronomia. Aperfeiçoou a luneta, não é? E passado muito pouco tempo de ele ter feito isso, já os jesuítas tinham reproduzido esse aperfeiçoamento na aula da esfera. Portanto, há de facto uma tradição muito grande. E levaram o telescópio para a China. Exatamente. E acho que foi um jesuíta. Foi um padre que foi o primeiro a escrever sobre a nova ciência, não é? A ciência de Galileu, em mandarim, em chinês, na altura. Exato, o Matteo Ricci. Sim, italiano. Mas também houve um português. Houve depois um português também, e o Henrique Leitão é que sabe dessas coisas, um colega nosso que tem estudado a contribuição que os jesuítas têm dado à ciência, não apenas em Portugal, no mundo, é uma contribuição global porque é uma ordem global. Mas falemos então agora de temas que têm mais a ver com a religião. Há quem distinga a espiritualidade da religiosidade. As duas são dimensões presentes nas sociedades. Todo tipo de sociedades tem essas marcas. Parecem ser características do ser humano. Eu pedia se consegues distinguir o que é um ser espiritual e um ser religioso.
Há diferença entre essas duas características? Pode ser espiritual sem ser religioso? Sim, eu acho que há de facto uma diferença entre espiritualidade e religiosidade ou religião. E eu diria que, enfim, a espiritualidade tem que ver, no fundo, com a nossa abertura à transcendência, tem que ver com as grandes perguntas sobre quem nós somos, tem que ver também com a procura de uma vida equilibrada. Tudo isso tem que ver com a dimensão espiritual, não é? A espiritualidade tende a olhar para o ser humano assim de uma forma muito holística. Pronto. É a dimensão espiritual, não é? Tem que ver isso. Quem é que nós somos? Como é que nos relacionamos com o mundo? O que é que fazemos com a vida? Bom, a dimensão da religiosidade, eu creio que tem já uma dimensão mais institucional. Portanto, as religiões têm uma dimensão institucional, têm habitualmente uma dimensão comunitária, envolvem uma série de ritos. Sim, e eu diria que é possível ser-se espiritual sem ser religioso. Portanto, hoje em dia eu acho que há muitas pessoas que dão muita importância à dimensão da espiritualidade sem se comprometerem propriamente com uma religião. Pronto, e eu acho que até tem muito que ver com... Eu acho que nós vivemos num mundo em que há muita ansiedade, há muito stress. Eu acho que as pessoas precisam de encontrar pontos de equilíbrio na sua vida. E a espiritualidade ajuda. Portanto, as diferentes tradições espirituais, não necessariamente cristãs, não é? Hoje em dia também tem cada vez mais importância tradições espirituais orientais, e eu acho que ajudam muito as pessoas a encontrarem serenidade, a encontrarem paz, tranquilidade, a relacionarem-se bem com o mundo. A viverem melhor. Sim, são tudo perguntas ou dimensões às quais a ciência não dá resposta, não é? Portanto, são aquilo que a espiritualidade e que a religiosidade ou religião responde. Portanto, é difícil conciliar as visões científica e religiosa. Já houve problemas no passado, alguns bastante conhecidos. Aliás, persistem mais na memória os momentos de conflito do que os momentos de alguma coexistência pacífica. Ainda há problemas hoje entre ciência e religião? Sim, eu diria que, enfim, problemas ou dificuldades existirão sempre, não é? Pronto, e este esforço de tentar compatibilizar fé e ciência é um esforço que nunca está acabado. Eu diria que a ciência dá algumas respostas a estas questões de que estamos a falar, mas diria que é uma resposta incompleta. É uma resposta incompleta. Mas dá algumas respostas, não é? A ciência também nos diz, acho eu, alguma coisa sobre quem é que nós somos. Também nos diz muito sobre as nossas experiências fundamentais, também nos diz como é que podemos encontrar equilíbrio. Mas eu acho que é uma resposta incompleta, não é? E para procurarmos uma resposta mais completa, nós precisamos de outras dimensões do saber ou de outras formas de nos relacionarmos com o mundo, não é? Como podem ser a religião, mas também a arte, a literatura, as humanidades, a filosofia, não é? Eu acho que precisamos de todos estes mapas, se quisermos. Há um autor, um teólogo e também cientista contemporâneo de que eu gosto, norte-americano, que se chama John Hotz. Ele diz que há muitos mapas para ler a realidade. Bom, seguramente a ciência oferece-nos um mapa muito importante, muito precioso, mas não é o único. Pronto, e creio que também a espiritualidade, a religião, a própria reflexão teológica nos oferecem um mapa que é muito útil. Conflitos, sim, existiram, conflitos muito importantes, que eu acho que têm que ver, ou tiveram que ver, em grande medida, com equívocos sobre o âmbito, qual é o âmbito da religião e qual é o âmbito da ciência. Pronto, uma vez que tenhamos alguma clareza sobre quais são os âmbitos de cada uma destas áreas, eu acho que os equívocos, as tensões podem, de certa forma, aliviar-se, embora nunca estejam totalmente resolvidas. Há uma tensão, não é? Há sempre uma tensão. Há uma tensão. Mas há pontos... A ciência continua a colocar grandes desafios éticos à religião em temas como o aborto, a procriação medicamente assistida, a edição genética, num mundo que é largamente baseado na ciência, mas também que é infestado pela ignorância. Para citar Carl Sagan, como é que pode a religião, eventualmente relacionada com a ciência, ajudar a aliviar os problemas do mundo? Que papel pode e deve ter?
Sim, eu diria que as religiões, portanto, em particular o cristianismo, que é a que eu conheço melhor, tem assim um sentido muito apurado da dignidade do ser humano. Portanto, eu acho que este é o ponto-chave. Portanto, a mim não me parece que as religiões, bom, concretamente o cristianismo, né, haverá também uma diversidade de posições, mas eu não creio que o cristianismo, em particular, tenha propriamente reservas em relação à ciência, em relação aos desenvolvimentos científicos, antes pelo contrário. Agora, eu acho é que tem um sentido muito apurado da dignidade do ser humano. Aliás, o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou há relativamente poucos dias, há uns dias atrás, um documento importante sobre justamente a temática da dignidade. Chama-se Dignitas Infinita. Portanto, e é a ideia de que o ser humano não pode ser instrumentalizado, não pode ser manipulado. É a ciência que está ao serviço do ser humano e não é o ser humano que está ao serviço da ciência. Portanto, esta intuição fundamental, né, de que o ser humano tem uma dignidade que não pode ser violada, eu acho que oferece critérios muito importantes para a aplicação, enfim, da tecnologia, dos resultados da ciência. Eu creio que é sobre tudo isto. Né? Creio que antes de dar determinados passos, precisaríamos perguntar-nos, este passo valoriza e respeita a dignidade do ser humano ou não? Claro, enfim, eu acho que a dignidade do ser humano pode ser reconhecida e fundamentada de muitas maneiras. Não tem que ser cristão ou religioso, creio eu. Mas eu diria que, de facto, as religiões, em particular o cristianismo, têm este sentido muito apurado da dignidade humana. Portanto, seria aqui um contributo importante. Tu assinaste com outro físico, o Pedro Lindo, que é um ateu, um livro em que ambos discutem a existência de Deus. Tratando-se essa questão principal, se não mesmo exclusivamente de uma questão de fé, faz sentido argumentar-se acerca da existência de Deus? Poderia um com o diálogo ter convencido o outro? Sim. Foi uma aventura escrever estas cartas com o Pedro Lindo. Teve que ver com um projeto dos jesuítas, um projeto online que se chamava SJ.net, que é um precursor do ponto SJ. E trocámos, de facto, uma série de cartas, fomos desafiados a fazê-lo e depois estas cartas acabaram por ser publicadas num livro. Eu fiz um dos prefácios, o outro foi do João Lobo Antunes. Exatamente. O Carlos fez um dos prefácios, e ficámos muito gratos. E foi assim uma aventura, foi mesmo muito bom escrever estas cartas com o Pedro Lindo, que curiosamente é irmão de um outro jesuíta, o Andreas Lind, que é professor em Roma, na Gregoriana. Mas eram amigos, os autores do livro eram amigos ou conheceram-se? Eu conheci o Pedro Lindo por intermédio do irmão dele. Portanto, o Pedro Lindo é físico, neste momento é professor na Noruega. Eu não o conhecia antes, não é? Conheci muito bem o Andrés, porque o Andrés entrou no noviciado no mesmo ano que eu, e através dele conheci o Pedro. E o Pedro realmente é ateu, portanto ele continua a afirmar-se como ateu. Mas justamente por ele ser físico sempre tivemos assim uma relação muito cordial, e ele é um excelente conversador, e faz boas perguntas, assim, perguntas bem acutilantes, e era sempre uma maravilha dialogar com ele. E justamente por isso surgiu esta ideia de pormos de algum modo por escrito aquilo que eram as nossas conversas quando nos encontrávamos. Bom, eu nunca tive a pretensão de convencer o Pedro a tornar-se cristão ou crente. E sabia que a argumentação teria sempre alguns limites. Portanto, eu não tive essa pretensão e, em geral, não creio que seja fácil convencer alguém a tornar-se crente assim por uma via meramente argumentativa. Isso é um pouco contraditório até com a ideia da fé, não? Pois, agora, era isso que eu ia dizer. Eu acho que a fé não é irracional. E, portanto, seguramente, eu acho que é exigente, é difícil, embora eu diria que não totalmente impossível, chegar a Deus através da razão. Mas é sempre um caminho muito espinhoso, muito, muito difícil. Agora, eu não acho que fé e razão se contradigam. A fé é uma outra forma de conhecermos... Mas não se pode exigir uma prova científica da existência de Deus. Pois, estritamente científica, não. Embora ao longo da história, ao longo da história da teologia e da filosofia, tenham sido ensaiados argumentos, que são conhecidos como provas da existência de Deus, que têm uma certa consistência, e que podem chegar, acho eu,
permitem-nos chegar a afirmar, eu estou convencido disso, permitem-nos chegar a afirmar a existência de um Deus que é criador. Pronto, seguramente não nos permitem conhecer tudo aquilo que sabemos de Deus através da revelação cristã, mas eu diria que é plausível, não é? Se seguirmos bem, com honestidade, estes argumentos, eu acho que, pelo menos, podemos perguntar-nos se de facto Deus não existirá. Posso interromper só para citar aqui o Santo Agostinho, que há uma frase dele que me impressiona, acho que é uma frase impressionante, quando ele diz: se compreendeis não é Deus. Significa isto que Deus está para lá de qualquer compreensão? Pois, eu diria que Santo Agostinho não está a dizer que Deus é irracional, mas eu diria que é, se quisermos, super racional, não é? De tal maneira que a nossa razão não é capaz de o abarcar completamente. Eu costumo dar um exemplo. Bom, eu sei algumas coisas do Carlos e do David, não é? Porque já nos encontramos várias vezes, já conversamos, mas há muitas coisas que eu só saberei sobre o Carlos e o David se vocês me contarem, não é? Se abrirem o coração e me disserem. Caso contrário, eu não posso saber. E com Deus é um pouco a mesma coisa, não é? Nós podemos, de alguma forma, bom, também através da razão, acho eu, chegar a afirmar a existência de Deus, e creio que muitos pensadores o fizeram. Pronto, mas vamos chegar, assim, a uma imagem muito incipiente de quem Deus é. E, portanto, nós só podemos conhecer Deus se Ele se revelar, se Ele disser quem é, se Ele se manifestar. A tal ligação feita pela fé, não é? Pronto, isto é a ligação pela fé, não é? Ou seja, o que eu estou a falar, no fundo, é a ideia de revelação. Portanto, Deus diz quem é, Deus manifesta-se. E a fé, no fundo, é o assentimento que nós damos a esta revelação que Deus faz de si próprio. Pronto, um bocadinho como um amigo que revela a sua interioridade a outro amigo e o amigo responde confiante naquilo que lhe foi dito. Agora, aquilo que Deus diz através da revelação não é irracional, mas está para além daquilo que é a capacidade da razão antes de ser iluminada pela fé, se quisermos. Agora, não é irracional, eu diria que não muito é. Bem, muito bem. Olha, falemos, estamos a aproximar do fim, mas temos de falar do Papa Francisco, porque é o primeiro Papa jesuíta. Não sei se estiveste com ele quando ele visitou agora Lisboa, e não sei, deve ser um contacto muito forte. Não é? Sim, Ele é uma personalidade, E ele tem pelos seus documentos, não é? Aquela encíclica, o Laudato Si, e também o recente documento, o Dia Mundial da Paz sobre a Inteligência Artificial, são documentos que são muito bem informados pela ciência. Ele, aliás, enfim, tem cientistas naquela Academia Pontifícia das Ciências. A minha pergunta é, sabemos também que o Papa tem formação em Química. Sim. Antes de entrar na Companhia de Jesus, ele estudou Química e fez até um curso, enfim, médio superior em Química e trabalhou num laboratório de Química. Será que isso ajudou a essa abertura que ele mostra relativamente à ciência? Sim, eu acho que o facto de ele ter estudado Química, e o facto de ter também entrado na Companhia de Jesus já com, não sei, 20 e poucos anos, eu acho que lhe deram uma abertura ao mundo, e neste caso à ciência, que ele possivelmente não teria de outra maneira. Por outro lado, o Papa, como nós sabemos, é jesuíta, e ele é muito jesuíta, não é? Quem conhecer um bocadinho a história da companhia, a nossa espiritualidade, a forma de estar em igreja e no mundo, percebe claramente que ele tem uma marca da nossa espiritualidade muito forte. E a espiritualidade ignaciana é uma espiritualidade que tem muita abertura ao mundo, não é? Que nasce desta convicção de que Deus se pode encontrar em todas as coisas, não é? Portanto, a espiritualidade de Santo Inácio tem uma relação muito positiva com o mundo. E claramente isso está muito presente no Papa Francisco. De modo que é verdade, eu acho que o Papa Francisco olha para a ciência com muito otimismo, até com muita esperança, diria. Talvez com muita curiosidade, porque o Papa Francisco é um homem muito, muito curioso. Eu acho que não tem medo da ciência, e creio que tem a convicção de que a ciência tem a capacidade de ajudar o ser humano a viver melhor. Eu acho que isso é verdade. É claro que não chega, a ciência por si só não chega, precisamos da tal dimensão ética. Eu lembro-me de um livro que li quando era adolescente que me marcou, era um livro que está traduzido para português, de Feynman,
creio que é Sempre a Brincar, Sr. Feynman. Sim, um livro muito divertido, que está na Gradiva. É muito divertido, ele diz que a ciência é como uma chave que tanto abre as portas do céu como do inferno. Portanto, a ciência em si tem uma certa neutralidade ética, não é? E, portanto, precisamos desta dimensão ética que diz como é que a usamos. Portanto, agora o Papa Francisco tem claramente a convicção de que a ciência, se for bem usada, pode contribuir para melhorar a nossa vida, para melhorar e para resolver os problemas do mundo. Agora, eu acho que o Papa Francisco aquilo que pede é justamente que se respeite a dignidade do ser humano e também que não percamos do horizonte esta dimensão do dom. Não é? Pronto, a ciência, se for mal usada, e sobretudo se não formos suficientemente humildes, pode levar-nos a pensar que nós podemos manipular o mundo a nosso belo prazer. Não é? Pronto, um bocadinho como Prometeu, não é? Portanto, somos capazes de chegar ao sol. Pronto, o Papa Francisco, eu acho que corrigiria esta tentação dizendo que a nossa vida é dom. Não é? Isto é particularmente importante no que diz respeito às ciências da vida, pronto, em que estão a acontecer desenvolvimentos espetaculares, não é? Pronto, mas não perder de horizonte que a nossa vida é dom, para o Papa Francisco é muito importante, e ele diz isto muitas vezes. Agora ele tem, sem dúvida, uma visão muito positiva da ciência. Muito bem. Para terminar, falemos da questão dos milagres. Portanto, os milagres podem ser vistos como exceções à ciência. Pode uma pessoa crente com uma sólida formação científica acreditar em milagres? Sim, pronto, é uma boa pergunta. Só aqui uma nota, eu estudei no técnico, como já disse, e tive um professor que me marcou muito. Foi o padre João Resina Rodrigues. Que era professor de física, mas não era jesuíta, era professor de física. Era professor de física, era padre diocesano de Lisboa, não era jesuíta, mas marcou muito e tive muitas conversas com ele. E ele ensinou-me uma disciplina, que era História das Ideias em Física, e nesta disciplina, na última aula, ele dizia sempre, agora podem perguntar o que quiserem. Portanto, a última aula era de perguntas. Não me diga que perguntaste os milagres aí. Perguntaste-lhes os milagres. A pergunta que aparecia sempre era a pergunta dos milagres. Então, que resposta é que ele deu? Pronto, a resposta que ele dava, e é um bocadinho aqui na linha daquilo que já foi dito, não é, eu creio que não responderia eu da mesma maneira, mas aquilo que o professor Resina dizia era que os milagres são uma espécie de exceção ou suspensão das leis da natureza. Ele entendia que Deus, como criou o mundo e como o dotou de determinadas leis, de determinada regularidade, se quiseres, pode suspender essas leis. Eu não tenho exatamente essa posição. Pronto, percebo e diria que é até talvez a explicação mais habitual, mas eu diria que os milagres são mais uma espécie de exploração de toda a potencialidade da natureza. É assim que eu gosto de olhar para os milagres. Portanto, é um bocadinho, assim, se pusermos uma panela de água a ferver, quando a água está quase a ferver, começam a aparecer assim umas bolinhas, não é? E nessas bolinhas já está a acontecer uma transição de fase. Portanto, é um bocadinho parecido, não é? Portanto, eu diria que o universo, pronto, que para os cristãos há de ser totalmente transfigurado, não é? São os novos céus e a nova terra, como diz a Bíblia. Pronto, e essa transfiguração final do mundo, não é? Enfim, em que os cristãos acreditam pela revelação, de certa forma já se manifesta, explorando aquilo que são as potencialidades do universo, nos milagres. Portanto, esta proximidade intensa a Deus que algumas pessoas vivem, de certa forma, permite antecipar aquilo que é esta transfiguração final do nosso mundo, pronto, através de manifestações que nós conhecemos como milagres. Portanto, diria que não é uma suspensão das leis da física, ou uma exceção às leis da física, ou da natureza, se quisermos, mas é uma espécie de atualização total daquilo que é a potencialidade da natureza. Portanto, diria isto. É uma excelente boa maneira de acabar. Muito obrigado, Bruno, e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Obrigado. O público fica no ouvido.